Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos onde iremos falar sobre todos os detalhes de formatação de números no Excel. Para esse vídeo, iremos tratar dos tipos de formatações que o Excel apresenta. Confira comigo logo após a vinheta. O Excel apresenta 12 tipos de formatações para dados, tá bom? Essas formatações podem ser vistas aqui nessa planilha. Lembrando que o link para o acesso a essa planilha encontra-se na descrição aqui desse vídeo. E aí nesse vídeo nós vamos ver os 11 primeiros tipos de formatações, que é do tipo geral, número, moeda, contábil, data, hora, percentual, fração, científico, texto e especial. O tipo personalizado nós iremos ver nos próximos 2 vídeos da série. Aqui ao lado, nessa coluna, podemos ver como acessar esses tipos de formatações a partir de atalhos, tá bom? Só que irei mostrar como fazer isso de uma maneira mais simples possível, acessando apenas pelo mouse. Antes de irmos para a formatação propriamente dita, nós precisamos ter em mente o seguinte: o Excel ele apresenta uma precisão máxima de 15 dígitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que após o 15º dígito, ou seja, do 16º dígito em diante, o Excel simplesmente coloca um 0 no local do algarismo que você digitar. Aqui nós temos um exemplo. Temos aqui esse número, né, de 11 números 1, tá bom? Números 1. E aqui nós temos uma sequência com 18 algarismos. Observem que os últimos 3 algarismos o Excel automaticamente colocou como 0. Vamos lá, eu vou repetir aqui, né? No lugar desse 0 eu vou colocar 1. E observem que o Excel automaticamente já coloca 3 zeros no lugar dos últimos algarismos nesse caso, né? Nos algarismos além do 15º algarismo. E por que devemos saber isso? Porque quando trabalhamos com números, principalmente com números de magnitude maior do que 15 dígitos, isso irá ser um problema nos cálculos, tá certo? Então agora vamos para o tipo de formatação geral. O primeiro tipo de formatação que iremos ver aqui é a formatação geral. Como o nome já diz, né, essa formatação é a formatação padrão do Excel, ou seja, a gente pode observar aqui na guia página inicial, aqui no grupo números, ó, bem aqui em cima, tá bom? Que a célula selecionada, por exemplo, essa célula aqui, a célula D7, ela já está classificada como geral. Todas as células do Excel, por padrão, elas já são classificadas como formatação geral, tá bom? E aí, como podemos modificar, né, a formatação dos números de uma célula, tá bom? Como a gente faz? A gente vê aqui na guia, a página inicial, grupo números, e aí pode clicar tanto nessa caixinha aqui, tá bom? E ir lá em formatos, mais formatos de número. Aqui nós já temos alguns atalhos para os tipos desses números, tá bom? Mas a partir dessa caixinha aqui, a gente tem um acesso a essa janelinha aqui, formatar células, né? Aqui na aba número, onde nós temos mais flexibilidade, mais opções para poder alterar a formatação da célula selecionada, tá bom? A gente pode observar aqui também, né? Como a gente está falando aqui nessa planilha do tipo geral, que nós não temos nenhuma outra opção quando a gente seleciona esse tipo de formatação. Então isso quer dizer que quando eu digito aqui um número, a formatação geral já vai deixar o número do jeito que eu digitar. Isso quer dizer, se eu coloco 75.100 aqui, vai ficar do jeito que está digitado, menos 75 e 100 do jeito que está digitado. Se eu digitar aqui com 4 casas decimais ou 3 casas decimais, ele já vai entender dessa forma, certo? E aí também, se eu digito aqui com 3 casas decimais, o número menos 75.100,001, tá bom? Negativo, ele permanece como está. Ou seja, a formatação geral é o jeito que você já digita normalmente o seu dado. Já para os outros tipos de formatações que iremos ver a partir de agora, a partir da formatação número, quando a gente digita, automaticamente, né, após deixar lá a célula formatada para aquele tipo de formato, automaticamente a configuração do número digitado, do dado digitado, será de acordo com a selecionada, tá bom? Então vamos aqui agora para o tipo número.
O que acontece com o tipo número? Nós temos aqui a sequência similar que ela mostrada anteriormente. E aí eu posso vir aqui em formatação, tá bom? Aqui na coluna, eu tenho uma coluna aqui com os dados sem formatação e uma coluna com os dados com a formatação, né? Que eu vou colocar aqui agora, com o formato número. E aí eu posso selecionar aqui essa coluna, que eu quero colocar toda com formato e número. A gente pode observar que o formato que elas estão é o formato geral, né? E aí a gente pode ir lá, tanto nessa caixinha de listagem ou nesse cantinho aqui do grupo número, clica e vai lá, né? Agora seleciona a categoria número. A gente já observa que, diferente da categoria geral, nós temos mais opções para deixar, né, para formatar o intervalo selecionado. Então eu posso, por exemplo, digitar aqui um número de célula, de decimais, né, de casas decimais, se eu quiser no meu número. Eu vou deixar aqui com 2 casas decimais, tá bom? Vou também colocar para usar um separador de milhar, né? Então quer dizer que o número acima de 1000 ele vai ter lá o ponto aqui, que é o padrão, né, aqui que sai em português no caso, né? A gente pode mudar isso também, opções, depois vai ficar para um outro vídeo. Mas o padrão aqui, padrão que sai em português é separador de milhar é o ponto e separador de decimal é a vírgula. Então vou colocar para também já ficar o separador de milhar. E aí eu posso também escolher aqui uma formatação para números negativos. Por exemplo, eu posso colocar que o meu número negativo ele tenha apenas o sinal de menos, né? Ou seja, quando eu digito lá menos um número, né, ele já vai ficar do jeito que está, com o sinal de menos. Ou eu posso fazer que posso colocar de uma forma que o Excel entenda o seguinte: é um número negativo, então vamos deixar o número vermelho, né? Isso é uma forma de colocar aqui também na categoria número. Ou posso colocar também que ele fique com sinal negativo e também em vermelho. Então vamos aqui para esse exemplo, certo? Eu vou deixar aqui para que ele fique vermelho e negativo. Vou formatar dessa forma aqui e vou colocar para o Excel deixar igual, né, o valor da coluna com formatação igual aos valores, né? Eu pegar o mesmo número do valor sem formatação. Então a gente pode observar aqui que o número 75.100, né, tanto positivo como negativo, aqui ele já tem a configuração, podem observar, do o ponto, né, já separando aqui o milhar no caso, né, porque a gente tem 75.000, então ele já vai lá e coloca o ponto nessa separação. Aqui ele já está vermelho porque a gente colocou que o número negativo tem que ficar vermelho e com sinal de menos. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, que ele não tivesse sinal de menos, observe que o número negativo, ó, ele vai só ficar vermelho, certo? Mas vamos deixar aqui daquele jeito que a gente tinha mostrado anteriormente. E aí observe o seguinte: quando a gente coloca que a gente quer 2 casas decimais, o Excel automaticamente já deixa o número naquele range, né, com o formato selecionado, com 2 casas decimais e já arredonda, né? Então, por exemplo, aqui eu digitei 75.100,001. O Excel já colocou aqui ,00, né? Aqui 005 já botou para 01 e aqui 009 já arredondou para 001 no caso, tá bom? Então, esse aqui é o formato do tipo número. Agora vamos para o formato moeda. O formato moeda, ele tem as mesmas propriedades do formato número, só que com uma diferença. A gente pode colocar na frente do algarismo, né, na frente do número, o símbolo da moeda que a gente for trabalhar. Por exemplo, vamos lá selecionar o intervalo novamente. Vou lá no meu grupo número, no menu formatar células e escolho moeda. Observem que eu posso modificar aqui o número de casas decimais, vou deixar como 2. Posso modificar também aqui os números negativos, tá bom? Vou deixar aqui como negativo ficar vermelho e com o sinal de menos. E aí eu posso escolher o tipo, né, o símbolo da moeda. Aqui no caso está selecionado o real. Posso deixar nenhuma, que aí fica equivalente ao tipo número, né? Ou posso colocar uma outra qualquer. E aqui nós temos uma variedade enorme, né, de símbolos de moedas. Então vou deixar aqui real, vou dar o OK. E aí a gente pode observar, né, que o número sem formatação já difere do número com formatação. E fazendo todo aquele procedimento, fazendo o arredondamento nas casas decimais, conforme a gente selecionou aqui.
E também já colocando o sinal de menos, né, na frente do símbolo da moeda e pintando de vermelho quando o número é negativo, beleza? E aí agora vamos para o tipo contábil, né? A categoria contábil de formatação de números, ela é muito parecida com o tipo moeda, só que com um detalhe: ela alinha os números, né, daquela coluna com a vírgula dos números daquela coluna, né, de uma mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Vou lá, vou selecionar aqui esse intervalo, tá bom? Deixa eu colocar aqui primeiro assim, vou deixar aqui o valor igual a esse aqui. E aí, como está no formato geral, não vai mudar nada, não é verdade? Agora, se eu venho aqui e seleciono contábil, o que vai acontecer com o contábil agora? Ó? A gente vai ter, podem observar aqui, ó, que aqui eu tenho o número 7.510. O tipo contábil já coloca, né, o número, ou o algarismo, já com a vírgula alinhada aos outros números da coluna. Isso aqui ajuda para a leitura de dados, né, quando a gente tem uma tabela com muitos valores, no caso valores de moedas, né, fica mais fácil a leitura de entender ali quando é um número como 7.500 ou 75.000, fica mais fácil de diferenciar, né, e fazer toda aquela conferência de cálculos, tá bom? Então, essa é a diferença para o tipo moeda para contábil. A gente tem tanto tem o símbolo da moeda, porém, a gente consegue alinhar os números, né, com a vírgula. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 75, ó, observe como é que ficaria, no caso contábil, tá certo? E aí, né, a gente tem aqui o negativo na frente do símbolo da moeda. Então, a diferença básica entre moeda e contábil é o alinhamento, né, da vírgula. Agora vamos aqui para um outro tipo, né, uma outra categoria de formatação de números, que é a categoria data. O Excel, é importante a gente entender o seguinte: o Excel considera a data, né, um dia do mês, como um número de uma sequência, onde essa sequência começa com o número 1, e o número 1 representa o dia 1 do 1, né, 1 de janeiro de 1900. Então, o que acontece quando a gente vai querer fazer algum cálculo com data, é assim que o Excel considera essas datas, como números de uma sequência. E aí a gente tem problemas quando a gente vai querer utilizar alguma data anterior a 1900. O Excel ele não consegue realizar esse cálculo da maneira correta. A gente tem que fazer algumas modificações, né, que não desrespeitam a esse vídeo, tá bom? Vamos aqui para o exemplo. Então, o número, uma data, ela é representada por um número, certo? Então, o número inteiro desse valor, ele representa o dia, né? E como eu falei já, é uma sequência, sendo o número 1, o dia 1 do 1 de 1900. Então, se eu vir aqui e selecionar, por exemplo, aqui, vou lá em data e seleciono, observe que aqui eu tenho vários tipos de data, tá bom? Baseado também no tipo de localidade, porque algumas datas colocam, por exemplo, no caso, a data em português aqui no Brasil, né? Ela considera dia, mês e ano, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos geralmente considera mês, dia e ano, tá bom? Então a gente vou colocar aqui, por exemplo, essa forma mais comum de se ver a data, e aí a gente vai observar o seguinte, ó, que se eu pego e faço isso daqui, ele já entende como, né, o número 1, o dia 1 do 1 de 1900. E já que o dia 18, né, que está fazendo referência à célula A6, né, está sendo o valor da célula 6, que a célula 6 tem o quê? 10.000. Então isso quer dizer que o dia 18 de 5 de 1927 equivale a 10.000 dias depois do dia 1 do 1 de 1900. E aí tem um detalhe. Aqui, né, nessa terceira linha dessa tabelinha aqui, a gente tem o número 1,5. E aqui na célula B7, né, fazendo referência a essa célula A7, a gente tem a data 1 do 1 de 1900. E aí qual a diferença de uma para outra? A diferença é a seguinte: o número 1, né, que aí no caso aqui considerando como se fosse 1,000, né, só 1, né, o número inteiro 1, ele considera isso como meia-noite do dia 1 do 1 de 1900. Esse número decimal, né, o número após a vírgula, aqui no caso 1,5, né, o 0,5 aqui, ele equivale a metade de um dia. Então, o número 1,5 equivale a meio dia do dia 1 do 1 de 1900. Aqui não está aparecendo a hora, porque por causa do formato que a gente escolheu da data. Mas se eu for lá no menu de novo, né, formatar, e eu colocar, por exemplo, a hora,
esse tipo de formato aqui, por exemplo, tá bom? A gente vai observar, né, que a gente tem aqui também a hora ao lado da data. No caso aqui desse número, que está aqui na célula A8, 45.952,25, o que ele representa? Ele representa 45.952 dias após o dia 1 de 1 de 1900, mais 0,25 dias. Um dia tem 24 horas, então 0,25 vezes 24 dá igual a 6, ou seja, aqui a gente está contabilizando o dia 22 de 10 de 2025, tá bom? Às 6 horas da manhã, beleza? Então isso aqui é o formato data. Lembrando que a gente tem aqui mais uma série de outros formatos, tá bom? Que a gente pode, por exemplo, considerar aqui o dia da semana em que caiu aquele dia que a gente está contabilizando ali, entre outras informações que a gente pode obter aqui, tá bom? Em outros formatos, beleza? Vamos agora aqui para o formato hora. No formato hora, ele considera, é a mesma ideia do formato data, ou seja, os números inteiros do número sequencial equivale ao dia do ano, tá bom? E aí os números decimais desse número equivale à hora do dia, né? A proporção daquele número, né, referente ao dia. Ou seja, no caso aqui, se eu venho aqui formato, por exemplo, vou lá em formato como hora. Lembrando também que a gente tem vários tipos de formato aqui de hora. Alguns considerando hora, minutos e segundos. Outros considerando apenas hora e minutos. Outros considerando o formato de 24 horas, né? Outros considerando o formato AM e PM, né? Que é o formato mais comum nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou colocar esse formato PM também, porque a gente tem em relógios, enfim, tá bom? E considerando tendo hora, minutos e segundos. E aí a gente pode observar aqui que quando eu igualo a esses valores aqui, ele já vai entender. A gente tem aqui os números inteiros, né? São os mesmos números lá mostrados em data. E aí o Excel ele vai entender a hora, né? O valor referencial à hora apenas ao número decimal desse número, tá bom? Então eu posso. Isso quer dizer o que? Toda hora vai representar algum dia, né? No final das contas é isso. Às vezes a gente quer colocar, tem que saber disso quando a gente quer fazer cálculos com aquele valor da hora. Para apenas representar o valor de hora, um horário, alguma coisa do tipo, não faz muita diferença. Então isso quer dizer o que? Números inteiros o Excel entende como sendo a meia-noite. E aí, quando tem algum número decimal, como é o caso aqui desses dois últimos, né, 1,5 e esse 45.952,25, o número decimal representa a hora. Então aqui esses dois primeiros números eles estão considerando meia-noite, né? Então 12,000000, né? Que é 12 horas, 0 minutos, 0 segundos, tá bom? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 0,001, observem que já modificaria aqui para 12 horas, 1 minuto e 26 segundos, né? Da mesma forma para esse número aqui, 1,5, ele está considerando o que? A meia-noite. Se eu coloco aqui um 2, ele já considera, né, que esse 0,52 equivale a meio-dia, 28 minutos e 48 segundos, tá certo? E aí também, se eu mudasse aqui para outro formato, a ideia permanece a mesma. Se eu colocasse aqui, por exemplo, apenas para aparecer hora e minuto, então a ideia no final é essa, tá bom? Lembrando que para acessar tudo isso, eu vou lá, página inicial, número, e eu tenho duas formas de acessar. Posso vir aqui por essa caixinha aqui, clicando aqui, indo em mais formatos, ou clicando aqui no cantinho e indo lá para o mesmo menu, beleza? Vamos agora aqui para o formato percentual. Então, se eu vier aqui, selecionar esse intervalo, for lá na guia, né, na guia página inicial, grupo número, e clicar aqui em porcentagem, eu posso escolher o número de casas decimais que podem representar o meu número, né, o meu intervalo percentual. Então, se eu coloco aqui igual, aqui eu vou ter igual a 100%, né, eu coloquei duas casas decimais, aqui igual a 75%, menos 16%, e aqui, como é o número 12, né, 1% equivale a 100%, 1 equivale a 100%, então 12 vai equivaler a 1.200%. Nenhuma novidade aqui para o número percentual, aqui acredito que a maioria de vocês já tem familiaridade com ele. Um outro formato interessante do Excel é o formato de fração.
né? Então às vezes a gente tem alguma continha de matemática que envolve fração, dependendo do tipo de problema, deixar no formato fração fica mais elegante ou mais sugestivo para tirar alguns insights. Então o Excel também pode pegar números decimais, né, ou números inteiros, enfim, e escrevê-los, né, no formato de fração. E aí como é que a gente faz isso? A gente vem aqui lá na página inicial, grupo número, e vai lá em fração. E aí a gente observa que tem vários tipos de formatos, né, de fração. Então eu tenho aqui, por exemplo, o formato para máximo de um dígito, né, o dígito no denominador e no numerador. Então quando eu coloco esse número aqui, por exemplo, ele equivale a 5/6. Se eu pego o mesmo número, deixa eu colocar aqui logo selecionando tudo. Se eu pego o mesmo número, por exemplo, e coloco o outro formato para o máximo de 2 dígitos, olha o que acontece. Ele já utiliza que esse número aqui é o equivalente a 21/25, né? Então isso vai depender muito do tipo de número que a gente tiver. Máximo de 3 dígitos, ó, esse número pode ser representado por essa fração aqui. 332 dividido por 336. E aí, o mesmo número pode ser representado por vários tipos de formatos. Aqui, por exemplo, eu tenho esse formato em metades. Então, 0,5 equivale a 1/2. Posso fazer em quartos. Isso é a mesma coisa do que 0,5 é igual a 2 quartos. Posso fazer em oitavos. Tá bom? Então, 0,5 é igual a 4/8. Posso fazer em 16avos. Como a gente pode observar aqui, 0,5 é igual a 8/16. Posso fazer em décimos, como nós temos aqui, né? Frações de 10 ou frações de 100 também em centésimos, tá bom? Então, esse aqui é o formato fração. Um outro formato que ele ajuda muito na organização, principalmente em problemas de engenharia e ciências, é o formato científico. Por quê? Quando a gente trabalha com números de grandes magnitudes, o formato científico ajuda a organizar, para a gente não ter que trabalhar com uma série de números, né? Números muito grandes. Então o formato científico ele já faz esse papel para a gente. Como é que a gente faz para deixar no formato científico? Deixa eu primeiro colocar aqui já como igual, tá bom? Observe aqui os números aqui. Imagine trabalhar com vários números dessas magnitudes aqui, com esses números de algarismo. Seria bem complicado, bem trabalhoso e ruim até mesmo de trabalhar, de ver, né, tirar alguns insights daqueles números. Então a gente pode chegar no Excel e selecionar o formato científico. Como é que a gente faz isso? Vai lá, página inicial, grupo número, escolhe o formato científico e aqui a gente pode escolher a quantidade de casas decimais, tá bom? Então eu dou lá um OK. E aqui eu coloquei com 2 casas decimais. E o 10, né, do número científico, né, a base 10, para poder representar a sequência de zeros, por exemplo, aqui no Excel ele entende como um E, tá bom? Então, um caso aqui de número, então aqui no caso, E mais 0,3 equivale a 10 elevado a 3. E mais 0,5 equivale a 10 elevado a 5. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um número muito pequeno, ele já entenderia como E menos 0,6, que equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Esse é o tipo, né, a categoria de número científico, tá bom? O outro tipo de formatação que o Excel tem para dados é do tipo texto. Aparentemente não tem muita diferença de utilizar texto e número, porque o texto em geral, né? Porque a forma como fica o visual é a mesma, né? Com a diferença que quando a gente está no formato texto, o dado fica alinhado à esquerda. Mas eu vou mostrar como isso pode enganar você durante a construção de suas planilhas. Eu vou pegar aqui esse intervalo, né? Vou colocar aqui como sendo os valores iguais a essa célula aqui, ok? E vou selecionar como texto. Observe o que acontece aqui. Aparentemente não acontece nada. Por quê? Porque os números estão do mesmo jeito que nessa outra coluna, sem formatação, só que alinhados à esquerda. Mas olha o detalhe. A partir do momento que eu digito aqui, que eu seleciono e dou um OK, ele coloca esse igual a 5, né? Referenciando aquela célula. Só que a diferença é, observem que aqui esse número, né, se eu colocar assim A5 e eu colocar aqui, por exemplo, que está no formato geral, selecionando aqui a célula 5, nesse caso aqui, ele vai pegar o número 1956, que está na célula 5. Já nesse caso aqui, ele não entende mais que esse igual a 5 está fazendo referência
a célula A5, porque ele está no formato texto. Ele está entendendo apenas que eu estou digitando igual a 5. Não mais fazendo uma referência à célula, mas apenas um texto qualquer. Então, se eu digitasse aqui, por exemplo, A5 mais 2, né, ele não entende nada. Por quê? Porque ele está no formato texto. Já se eu venho aqui que não está no formato texto e boto mais 2, ele entende sim que isso aqui é uma fórmula. Aqui no formato texto, ele não entende isso como uma fórmula, ele entende apenas como uma string, como um dado de texto qualquer. Beleza? Vamos agora para o formato especial. O formato especial, ele tem, né, no Excel alguns formatos já pré-determinados aqui, né, chamados formatos especiais, para alguns dados muito utilizados, né, em algumas situações. Então aqui o dado especial, a gente vai depender também, isso vai depender da localidade. Vamos olhar aqui para o caso do Brasil, tá bom? E a gente observa que os tipos que nós temos aqui é do tipo CEP, CEP mais 3, telefone e SIC, né? Que isso aqui é o CPF, na verdade. Antigamente era chamado desse SIC. O CEP, sem esse CEP mais 3, qual a diferença dele? Eu vou colocar aqui. Deixa eu formatar aqui. CEP, especial, CEP, né? Esse tipo de CEP aqui, ele considera apenas os 6 primeiros dígitos do CEP. Então, se eu digito aqui esse número aqui, né? Ele vai entender todos aqui, porque eu digitei todos. Mas se eu digitasse só, por exemplo, 3 números, ele entenderia como essa sequência dos 5 primeiros dígitos do CEP, tá bom? Porque aqui é uma forma, digamos, geral de colocar o CEP, né? Que ele pode observar que ele pega 590 e vai adicionando números à esquerda, né? Se não fechar nos 5 números. Se eu colocar 591,65, ele já entendeu os 5 números e colocou naquele formatinho. Já se eu coloco CEP mais 3, ele já leva em consideração aqueles outros 3 dígitos, né, separados por um hífen, que é o formato convencional que a gente utiliza nas correspondências, tá bom? O tipo telefone, ele faz da seguinte maneira. Observem aqui, se eu vou lá, seleciono, coloco especial e coloco telefone, né? Ele já considera o DDD, né, da cidade, tá bom? Só que aqui é o seguinte, aqui é um formato antigo ainda, que não considera 4 dígitos nesse primeiro grupo de números, né? Que geralmente os números em cidades maiores, eles apresentam 4 dígitos, né, antes do hífen, né, entre o DDD e o hífen. Então aqui para esse cara a gente tem que usar um formato personalizado, que a gente vai ver no próximo vídeo da série, beleza? Já para o CPF, o Excel entende da seguinte maneira, o formato especial. Observe que eu tenho aqui apenas 10 dígitos, né? Só que lembrando que o CPF ele tem, na verdade, são 11 dígitos, sendo 9 dígitos à esquerda do hífen e 2 à direita do hífen. Então, o número de dígitos que eu não tiver, que tiver faltando, o Excel completa com 0 nesse caso. Observem aqui, quando eu vou lá, seleciono tipo especial e coloco em SIC. Observe que ele já, né, completou aqui com 0, que a gente não tinha aqui do lado, tá bom? A partir do momento que eu coloco, por exemplo, um outro número aqui, ele já completa da maneira adequada, tá bom? E se eu tirar também outros algarismos aqui, tirar, por exemplo, 2 algarismos, ele já completa com o número 0 à esquerda. Mas tem o formato personalizado, a gente já pode considerar diversos tipos de números personalizados, tá bom? Que iremos ver isso aqui nos próximos vídeos dessa série. Beleza, pessoal? Bem, foi um vídeo bem longo, né? Mas a gente viu todos os detalhes da formatação de números. Espero que tenham gostado. Esse é um vídeo mais básico dessa série, tá bom? Os próximos vídeos já são um pouco mais avançados. Mas quem for para o próximo vídeo, tendo visto apenas esse vídeo aqui, não terá muitos problemas para segui-lo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, compartilhar entre os colegas. Muito obrigado e até a próxima.